A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e nós estamos iniciando agora, graças a Deus, mais um episódio de Direção Espiritual com São Francisco de Sales, uma série produzida pela comunidade Mariana Boa Semente para nos ajudar neste caminho de amizade com Deus, de intimidade com Deus, de uma vida devota, de uma vida dedicada a Deus. Quem está nos ajudando é um doutor da igreja, um grande mestre espiritual, São Francisco de Sales, que deixou um exemplo riquíssimo que hoje no céu intercede por nós, e está nos ajudando através de um de seus livros, o livro Filoteia, Alma Amiga de Deus, Introdução à Vida Devota. Se você não tem esse livro, está perdendo tempo, procura adquirir o quanto antes. Abraçamos a você que está pela internet conosco, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Você que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço, meu irmão, minha irmã, ouvinte da Rádio Cultura. Que bom você estar conosco nesta noite aqui na Rádio Cultura. Estamos aqui de segunda a sexta-feira à noite, na programação da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Diga quem é você, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui da rádio, falando de onde você nos ouve, se é de casa, se é do trabalho, se é no seu carro, se é pelo aplicativo também, nos dê a informação, tá bom? Vai ser muito bom saber que contamos com a sua audiência. Se você está nos ouvindo, está nos vendo pela primeira vez, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom que estamos aqui juntos. E aí fique conosco. Agora você já está sabendo que tem essa bênção aqui através do nosso canal, do nosso perfil, através da rádio, tá bom? Se não é inscrito no nosso canal, não custa nada, faça isso agora, você não paga nada e ganha muito. Clica aí no botão inscrever-se, se não segue ainda o nosso perfil também, aperte aí no botãozinho seguir e fique recebendo o nosso conteúdo, vai compartilhando com outras pessoas, usa a setinha de compartilhamento, coloca já agora nos seus grupos de amigos de trabalho, de igreja, de missão, de estudo, enfim. Vai passando adiante também nos seus contatos privados. Liga, comenta na sua roda de amigos, fala no meio da sua família sobre esta grande bênção que é ter uma orientação para a vida espiritual. Você tem cultivado uma vida espiritual? É fundamental. Nós não somos meros animais, nós somos filhos e filhas de Deus. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a vontade, Deus colocou em nós a sua presença e a gente tem que cultivar tudo isso, tá bom? Não dá para ir vivendo como se isso não existisse em nós. Tem uma presença de Deus em nós, nós temos uma alma, além do nosso corpo e alma juntos, somos uma realidade muito complexa e precisamos de orientação, senão a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, estraga essa vida e perde a eternidade. Vamos lá então, já estamos bem animados. Hoje nós vamos para a conclusão do capítulo 13 da quarta parte, a penúltima parte do livro Filoteia. Nós já estamos em reta final neste nosso caminho. Olha que coisa boa, todo esse conteúdo, meu irmão, minha irmã, já está à sua disposição. Já foram aqui 3 partes meditadas, refletidas, todas elas estão à sua disposição nas nossas playlists. Estamos agora na reta final, olha, só um bocadinho aqui para a gente concluir. E hoje é a conclusão do capítulo 13 da quarta parte. A primeira parte nos animou a decidir por Deus, romper com o pecado, decidir por Deus. A segunda parte nos ensinou a rezar mais, participar melhor da Santa Missa, da confissão, para alcançar a graça de Deus, através desses 2 meios, oração e sacramentos. A terceira parte nos animou a decidir dia após dia, com o nosso esforço, com a graça de Deus, o nosso esforço, numa vida reta, numa vida certa, numa vida justa, numa vida praticando o bem, numa vida virtuosa. Isso vai mais e mais nos abrindo a graça de Deus. E agora, nesta quarta parte, nós estamos entendendo que essa decisão por Deus, essa busca da graça de Deus, essa colaboração com a graça de Deus, atrai sobre nós muitas tentações, não é? Vai haver uma luta constante para que nós nos afastemos de Deus ou vivamos até um engano na nossa relação com Deus, achando que já está tudo muito bem, quando na realidade não está. É o que falamos no último episódio. Hoje a gente vai dar a continuidade. São Francisco de Sales está nos falando então sobre como lidar
com as consolações, com os momentos bons que Deus vai nos permitindo, com aquelas experiências, né, da graça de Deus, ou não, que nos deixam assim, com a paz, com a alegria, com o contentamento, com uma consolação. Dentro desta vida cheia de oscilações, estamos falando um pouco agora da parte boa, digamos assim, tá bom? Porque o nosso chamado é ter uma invariabilidade. Lembra desses termos que nós comentamos, né? A vida é cheia de oscilações, nós precisamos ter uma igualdade contínua e inalterável. Precisamos ter, a nível interior do nosso coração, uma santa invariabilidade no meio de tantas variedades de sobe e desce, de altos e baixos que a vida tem. Vamos rezar então para ouvir essa orientação conclusiva de São Francisco de Sales sobre este assunto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, meu irmão, minha irmã. Pega aí o seu livro Filoteia, se não tem, trate de adquirir o quanto antes. E vamos para a conclusão deste capítulo maravilhoso, o capítulo 13, da penúltima parte do livro Filoteia, que fala sobre as consolações espirituais e sensíveis e como nos devemos portar nelas. E isso dentro dessa temática das tentações, porque até uma coisa boa pode se tornar uma coisa má, dependendo de como a gente lida com elas. O inimigo, ele tem essa habilidade de transformar até coisas boas em coisas más. Deus é aquele que faz muito bem o contrário, ele é capaz de transformar até coisas ruins em coisas boas, né? Então, estejamos bem atentos. E no episódio anterior, nós falávamos dessa confusão que pode ter no nosso coração. A gente começa a buscar a Deus, começa a rezar, e vai tendo essas experiências boas de paz no coração, de alegria, de consolação, de perceber ali uma presença de Deus, uma ação de Deus. E isso em si é uma coisa boa. Porém, se isto for mal interpretado, se isso for mal acolhido da nossa parte, nós podemos achar que aí já está a plenitude da nossa relação com Deus, ou então podemos começar a buscar essas experiências de paz, de consolação, mais do que ao próprio Deus. E inclusive a não saber lidar com os momentos difíceis que vão acontecer e achar que está tudo errado. Enfim, pode haver uma confusão. Inclusive nós ouvimos que o próprio inimigo de repente pode favorecer essa sensação de paz, de alegria, para meio que nos iludir e ficarmos ali apenas, como a gente costuma dizer, naquele bem bom, né? E não nos abrirmos à profundidade da relação que Deus quer ter conosco. E aí a dúvida era, como é que nós podemos distinguir essas experiências positivas? Se elas vêm de Deus, se é fruto da nossa imaginação, se é uma tentação. Então é sobre isso esse trecho que conclui, né? E tem mais algumas orientações bem práticas concluindo este capítulo. Escute, diz São Francisco de Sales: mas poderás dizer, se há consolações sensíveis e boas que vêm de Deus e outras inúteis, perigosas e mesmo prejudiciais que procedem de nossa compleição ou vêm do inimigo?
como é que as poderemos distinguir? Então agora vem aqui uma dica preciosa. Como é que você sabe que aquela experiência positiva que você está vivenciando, aquela paz, aquela alegria, aquela consolação, aquela serenidade, se ela vem de Deus ou não? Olha que dica sensacional. É um princípio geral, Filoteia, meu irmão, minha irmã, escute. É um princípio geral que podemos conhecer as nossas paixões por seus efeitos. Aí está a chave. Vai depender do que isto está gerando na sua vida. Nós conhecemos as nossas paixões, essas experiências, esses impulsos por seus efeitos. Assim como se conhece as árvores, se conhecem as árvores por seus frutos. Jesus até usa essa linguagem, né? Então, vamos ver quais os frutos dessa nossa experiência de Deus ou não que nós estamos tendo. Então, ele diz assim: o coração que tem boas inclinações é bom. E as inclinações são boas, atenção, se produzem boas obras. Isso vai ser muito importante na nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela vai ser tão boa quanto forem as obras que ela está gerando. Vou repetir para você guardar. O coração que tem boas inclinações, ele é realmente bom, e as inclinações são realmente boas, se produzem boas obras. Conclui, pois, deste princípio que, se as consolações nos tornam, olha lá, a sua experiência com Deus, a sua oração, aquilo que você está experimentando quando está rezando, atenção, essas experiências, essas consolações nos tornam mais humildes, você está ficando mais humilde, pacientes, mais paciente e caritativos, você está sendo mais amoroso, mais caridoso com as pessoas, mais sensíveis ao sofrimento do próximo, mais tratáveis, você que era uma pessoa meio difícil de lidar, as pessoas agora estão conseguindo se relacionar melhor com você, porque você tem rezado mais fervorosos em mortificar as nossas paixões. Então, aquelas inclinações que você tinha para fazer coisas erradas, você está conseguindo renunciar, fazer sacrifícios para conter aquilo. Mais assíduos em nossos exercícios, você tem rezado mais e cada vez melhor, tem ido mais à missa e participado cada vez melhor da missa, mais dispostos à obediência, mais simples em todo o nosso procedimento. Viu aí o checklist? Se isso está melhorando, meu irmão, minha irmã, se eu estou melhorando, se você está melhorando, então vem de Deus. Então aquela experiência de oração, aquelas experiências que você tem tido de consolações, de alegria, de paz, de serenidade, vem de Deus, porque sinal que está melhorando a sua vida, ele está lhe transformando. Não é só oba-oba, não é só bem bom, não é só ilusão, mas simples em todo o nosso procedimento. E aí ele conclui assim, digo, Filoteia, que indubitavelmente elas vêm de Deus. Mas, agora vamos ver o outro lado, né? Mas, se aquelas experiências de Deus, se a nossa vida de oração, se a nossa relação com Deus, olha lá, se essas ternuras só têm doçura para nós, você se sente bem, você gosta, estou sentindo tanta paz, está sendo tão bom ir para o grupo de oração, cada missa que eu vou é uma maravilha, quando eu vou rezar me sinto tão bem, parece que eu estou no céu, até aí nada de mais, mas, atenção, se essas ternuras só têm doçura para nós e nos tornam, vamos lá para a lista, essa checklist é pesada aqui, olha, se você e eu estamos ficando mais curiosos, rancorosos, excitados, impacientes, teimosos, vaidosos, presunçosos, severos para com o próximo, entendeu? Cada vez mais duro com as outras pessoas. E se, já pensando que somos santos, ainda tem isso, né? Você ainda se enche de orgulho, já pensando que somos santos, não nos queremos sujeitar à direção e à correção de outrem. Você está rezando tão bem, tão bem, tão bem, você tem tanta intimidade com Deus que você não aceita nem que uma pessoa lhe corrija, lhe oriente, mesmo sendo um superior, uma superiora. Veja como isso é sério. Não nos queremos sujeitar à direção e à correção de outrem, podes concluir que são, sem dúvida, consolações falsas e perniciosas. É só ilusão. Essa paz, essa serenidade, essa alegria, essa presença que você percebe de Deus, se isso não gera bons frutos, mas pelo contrário, tudo isso que a gente acabou de ler
são falsas, são perniciosas. Porque uma árvore boa só produz bons frutos. Ok? Vamos para o último tópico. Tínhamos visto no episódio anterior o ponto 1 e o ponto 2. Estamos vendo aqui o ponto 3. Vamos para o último, então, ponto 4. Dentro dessas orientações práticas de São Francisco de Sales, de como lidar com essas consolações, essas experiências boas, gostosas, prazerosas, consoladoras que Deus pode ou não nos permitir na oração. Sentindo essas suaves consolações, antes de tudo é necessário. Vamos lá, sempre muito prático, São Francisco de Sales vai dizer para mim e para você, sentiu essa paz, essa alegria, essa serenidade, essa consolação, essa presença de Deus, essa sensação que está tudo bem, que bom, Deus está comigo, eu estou com Ele, etc. Vamos lá, antes de tudo é necessário, 1. Que nos humilhemos muito diante de Deus. Olha lá, nada de se encher de orgulho, de soberba. Olha como eu sou santo. As pessoas nem sabem que Deus existe, parece que eu já vivo no céu. Atenção. Nos humilhemos muito diante de Deus. Livremo-nos de dizer, por causa dessas doçuras, que bom sou eu. Não, Filoteia, não, meu irmão, não, minha irmã, você que está ouvindo pela rádio, você que está pela internet. Isso não nos torna melhores do que somos. Se Deus está permitindo para mim, para você, entender o que Ele fala, perceber a presença dEle, ter mais fé, mais esperança, conseguir, inclusive, superar algumas situações, atenção, isso não nos torna melhores do que somos, porque, como disse, a devoção não consiste nisso. A devoção não é sentir essas coisas, não são essas emoções. Atenção, digamos antes, como Deus é bom. Se Deus está permitindo isso para mim, para você, é pura bondade de Deus. Como Deus é bom para os que esperam nele, para a alma que o procura. E agora veja essas expressões, esses exemplos fantásticos de São Francisco de Sales. Essa aqui é demais, escute. Quem tem açúcar na boca não pode dizer que a sua boca seja doce. É verdade? Quem está adoçando a sua boca é o açúcar. Então a bondade nesse processo todo é de Deus, meu irmão. É de Deus, nada de orgulho. Do mesmo modo, ainda que a consolação seja muito boa e que Deus que a concede seja a mesma bondade, daí não se deduz que quem a recebe seja bom também. Deus é bom. Lembra aquela conversa? Que quando vão conversar com Jesus, bom mestre, ele diz, só Deus é bom. Jesus estava dizendo aquilo, para que eu e você nunca esqueçamos disso. Nós estamos pelejando pela ferida do pecado original para recobrar aquela bondade original. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos fez inclinados ao mal, feitos para o bem, mas inclinados ao mal. E nós estamos buscando cada vez mais recobrar essa imagem e semelhança de Deus, deixar que Deus viva em nós, mas estamos em processo. O bom aqui na história é Deus, nada de orgulho, nada de vaidade, ok? Ok? Deu para entender? Vamos lá então, ponto 2. Reconheçamos que somos ainda criancinhas que precisam de leite, como diz São Pedro, porque fracos e débeis não podemos aguentar um alimento mais forte e que são necessárias essas doçuras para nos atraírem ao amor de Deus. Olha, quanto mais a gente está experimentando ainda essas atrações, esses momentos assim mais cheios de paz, de alegria, dessa presença de Deus assim mais sensível, isso não é sinal que a gente está assim super elevado na relação com Deus, que tem assim uma intimidade tremenda. Isso é sinal de que a gente é muito criancinha ainda e Deus está nos atraindo com esse leite. Veja como isso é um santo remédio para a gente não se orgulhar, tá bom? Porque quando a gente vai tendo essas experiências, a gente começa, a se achar demais, Então, olha, veja, as pessoas não sentem isso que eu sinto, então é sinal que... Não, é sinal que somos ainda criancinhas, a ponto de que precisamos dessas doçuras de Deus, porque não temos ainda condição de um alimento mais forte. Então, Deus utiliza essas doçuras para nos atrair ao seu amor. Seguinte, humilhando assim a nós mesmos, tenhamos em grande estima essas graças. Então, primeiro,
ter humildade quando estiver tendo essas experiências. Não são coisas ruins, são coisas boas, a gente falou muito sobre isso, mas não deve nos envaidecer. Temos que ter humildade e muita gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. Tenhamos essa grande estima a essas graças, não pelo que valem em si mesmas, não é que elas são o máximo do máximo, não pelo que elas valem em si mesmas, mas porque vêm das mãos de Deus, são experiências que Deus está nos dando na sua bondade, que as opera em nosso coração. E aqui vem um exemplo, dentro dessa comparação com a criança. Uma criança, se tivesse juízo, estimaria muito mais as carícias de sua mãe, que lhe põe balas na boca, do que essas balas. A mãe vai colocando bombonzinho na boca da criança, né, fazendo esses agrados, e a criança tem que agradecer mais a mãe e ao carinho da mãe do que as balas. Assim, Filoteia, escute meu irmão, escute minha irmã, é muito ter essas boas consolações, é uma coisa boa, nada contra, não é ruim, não é errado, mas muito maior ainda é que Deus queira aplicar sua mão amorosa sobre o nosso coração. O importante não é aquela paz, aquela alegria, aquela experiência, é a certeza de que Deus está agindo. É o Deus mesmo sobre o nosso espírito e sobre a nossa alma agindo para as produzir. Ok? Vamos caminhando para concluir. Ponto 4. Tendo-as recebido assim humildemente, empreguemo-las cuidadosamente, segundo a intenção daquele que nos-las dá. Então, recebeu a bondade, a graça, o toque da graça de Deus? Então, vamos agora corresponder a elas naquilo que Deus quer. Pois essas doçuras não as dá Deus para nos fazer suaves com todos e amorosos para com Ele? Deus está sendo doce comigo. Eu devo corresponder sendo doce para com Deus e doce para com as pessoas. Por isso que a gente falou agora há pouco, São Francisco de Sales nos dizia, se essa doçura de Deus, essa bondade de Deus não é traduzida em doçura e bondade para com os outros, não vem de Deus, ou então estou jogando fora. A mãe, olha o exemplo, dá uma bala ao filhinho para que ele a beije. Já pensou a mãe dar um bombonzinho para o filho e o filho vira o rosto, ou então o filho dá um tapa na mãe? A gente faz isso muitas vezes com Deus. Pense sobre isso. Beijemos, pois, este Salvador que nos dá tantas doçuras. E aí, para não ficar uma coisa assim meio romântica, você pode dizer, e como é que a gente beija Jesus? Como é que a gente beija? Tudo bem, Jesus tem sido tão bom comigo. Quanta coisa Jesus tem realizado na minha vida de bom. Tem me dado essa paz, eu estava angustiado, Ele aliviou meu coração. Eu quero retribuir, eu quero beijar Jesus. Vamos lá? E beijar o Salvador é obedecer-lhe, observar os seus mandamentos, fazer a sua vontade. Não adianta ficar, Jesus, como isso é bom, Jesus, eu te amo, e não cumprir os mandamentos, e não fazer a vontade. É um tapa no rosto de Jesus, né? Seguir os seus desejos. Numa palavra, abraçá-lo ternamente com obediência e fidelidade. Como é que está a sua obediência a Jesus? Você está fazendo aquilo que Ele diz, como Nossa Senhora disse? Façam tudo o que Ele vos disser. Jesus está dizendo, ame o próximo como eu amo você, como você se ama ou deveria se amar. Perdoe 70 vezes 7, você está perdoando, né? Então, essas coisas são muito importantes. Obedecer a Jesus seguindo o seu exemplo, através da oração, através da prática do amor, indo ao encontro das pessoas necessitadas. É assim que a gente beija, é assim que a gente abraça Jesus. Portanto, quando recebermos alguma consolação espiritual, é preciso que nesse dia sejamos mais diligentes em praticar o bem e em nos humilharmos. Ok? Terminamos assim, então, os 2 últimos pontos. Além disso, é necessário renunciar de vez em quando a essas disposições doces e ternas, sobressaindo o nosso coração ao prazer que daí procede e protestando que, embora as aceitemos com humildade e estimemos como dons de Deus e atrativos de seu amor, não procuramos as consolações, mas o Consolador. Não a doçura, mas o Espírito suave de Deus. Não as ternuras sensíveis, mas aquele que faz as delícias do céu e da terra. Olha que dica importante também. Graças a Deus,
estamos sendo tocados pela bondade, pela doçura de Deus, pela consolação de Deus. Que coisa maravilhosa! Eu não mereço, você não merece. Temos a humildade, não sou melhor do que ninguém. Deus é bom demais, está me permitindo isso. Vou procurar corresponder sendo também bom para com os outros, etc. Mas o outro ponto importante é esse. Não buscar a Deus por isso. Já pensou? Naquele exemplo que São Francisco de Sales deu, o menino só vai buscar a mãe atrás dos bombons, interessado nos bombons da mãe. Então não é a mãe que ele ama, é o bombom. Quantas vezes nós temos esse tipo de relação com Deus? Nós buscamos a Deus pelos milagres de Deus, pela a paz que Deus pode nos dar, pela alegria que Deus pode nos dar, e não por Deus mesmo. Então é um amor interesseiro. Então é importante, né? Você vê que o importante não são as consolações, mas o Consolador. Isso é importante, que ficar bem claro no nosso coração. Ele diz exatamente, então, a partir disso aí, que só procuramos numa palavra unicamente a Deus e a seu santo amor, prontos a nos conservarmos no amor de Deus, atenção, mesmo que não tenhamos consolação alguma por toda a nossa vida. Olha lá, esse propósito eu preciso ter e você também. Isso eu tenho que dizer, mesmo que no momento aquilo ainda não seja totalmente concreto na minha vida, mas eu tenho que colocar essa disposição e ir tornando isso firme. Eu busco a Deus, eu agradeço a Deus por conta das bênçãos, das graças, das consolações, das alegrias que Ele vai permitindo na minha vida, não por elas, mas por Deus. Inclusive eu admito, eu me proponho a continuar firme, amando a Deus, mesmo que Ele não me dê essas consolações. Mesmo que Ele não me permita essas experiências boas, agradáveis, mesmo que não tenha consolação alguma por toda a minha vida. Forte, né? Mas é assim que a gente vai se purificando e tendo uma relação com Deus autêntica e desinteressada, mas amorosa. Indiferentes a dizer assim, no Tabor como no Calvário. Então eu vou ter esse amor a Deus, essa proximidade com Deus, essa disposição a obedecer a Deus, seja no Tabor, lembra aquela cena da transfiguração, Moisés, Elias, a luz, seja aos pés da cruz. Aí é que a gente vai crescendo realmente de uma forma madura na relação com Deus. Bom é para mim, Senhor, estar convosco em toda parte em que estiverdes, quer na cruz, quer na vossa glória. Já é assim a sua relação com Deus? A minha precisa melhorar muito, espero que você também reconheça que é a sua, porque a gente prefere estar com Deus na glória. Mas na cruz, o pé fica sempre um pouquinho atrás, é ou não é? Último ponto, então. Enfim, eu aconselho que se essas consolações, sensibilidades e lágrimas de alegria, né? Coisa boa, isso é bom, consolação, já até chorar de alegria na presença de Deus, forem muito abundantes, se isso acontece muito, e te acontecer alguma coisa de extraordinário nesse estado, o manifestes fielmente ao teu diretor. Então você está tendo essas experiências, está sendo bom demais, etc. Nada contra, pode ser realmente vindo de Deus e o que fazer com isso a gente está aprendendo. São Francisco de Sales termina mais uma vez dizendo, converse sobre isso com o seu confessor, com o seu diretor, com aquela pessoa que está lhe ajudando. O manifestes fielmente a teu diretor, para aprenderes como te deves servir delas e moderá-las. Porque está escrito, achando mel, come só o suficiente. Ah, que dica linda, não é? No final, São Francisco de Sales é uma bênção. Achou o mel? Sua relação está assim doce com Deus? Então coma só o suficiente. Não vá se lambuzar, não vá se lambuzar. Por isso, o conselho de um bom confessor, de um bom diretor espiritual é muito importante. E estamos aqui, né, com um excelente diretor espiritual, mesmo assim, de uma forma geral, nos ajudando e muito. Amém? Vamos rezar pedindo que todo esse ensinamento rico do capítulo 13, que nós tivemos aqui em 3 partes, possa encher e iluminar o nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, convite para a gente se encontrar no próximo episódio. Se gostou, diga, deixa o joinha, o like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário também, compartilhe com outras pessoas e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo episódio de Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Deus te abençoe. Maria te guarde.